Estou aqui com o presidente do 13, o Olavo Rodrigues, que vai bater um papo com a gente e esclarecer algumas dúvidas da torcida do 13. Olavo, muito obrigado por aceitar o convite, receber nossa equipe aqui na sua casa. Queria que você começasse falando fizesse um balanço, na verdade, dessa temporada do 13, o que é que teve de ponto positivo e o que é que teve de pontos negativos. Primeiro, eu quero dizer que você veio na minha casa, porque lamentavelmente eu não pude ir nos estúdios da Rede Ita. Eu estou cirurgiado, vai fazer 14 dias hoje que eu estou com a cirurgia de um violento derrame que tive depois da Covid, que passei esses últimos 2 meses, fevereiro e o mês de março, e até agora praticamente sem ir no 13, exatamente por conta do problema de saúde. Mas estou bem, quer dizer, a torcida que eu estou bem e estou me recuperando. Vou passar mais uns 20 dias no processo de recuperação. Ainda estou cego do olho direito, mas, graças a Deus, estou bem. Foi uma cirurgia de 4 horas, mas eu digo à torcida que sobrevivi e agradeço a Deus e à equipe médica que me deixou e me deu a chance novamente de viver e buscar as coisas. No que diz respeito ao 13, nós fazemos um balanço. Em primeiro lugar, eu devo dizer que o único culpado de tudo sou eu, Olavo Rodrigues. É comum, no momento desse, no momento de que um clube com a dimensão, com a grandeza, com a magnitude do 13, sai de um campeonato prematuramente, como o 13 saiu, levando um gol, lamentavelmente, na prorrogação contra o Souza. É comum se buscar os culpados. É comum se atirar a pedra. É comum apontar o dedo para esse ou para aquele. Ou para a gestão passada. Não. Quando eu assumi o 13, eu assumi sabendo o desafio que era. Eu assumi sabendo que o 13 tinha uma dívida gigantesca de empréstimos e que eu não vou atirar a pedra nem vou condenar a gestão passada, porque em fevereiro de 2020 o 13 entrou, como todos os clubes, numa pandemia. A pandemia proporcionou ao 13 falta de receita. O 13 estava na Série C. O ex-presidente Walter tinha que fazer um time. E fez um time para disputar a Série C. E não podia ser um time igual para se disputar o Campeonato Paraibano. Fez um time e, lamentavelmente, não conseguiu pagar, porque o 13 não teve receitas. A Timania foi bloqueada. E eu devo dizer que até hoje, mês de abril, nós não recebemos um único centavo da Timania, nós não recebemos um único centavo da Prefeitura de Campina Grande, nós não recebemos um único centavo do governo do Estado, muito pelo contrário. Até aqueles 250 mil que foram dados pela CAGEPA, que seriam dados pela CAGEPA, ao nosso principal adversário aqui em Campina, ao Souza, que recebeu, como eu não sei, e 500 mil para o time de João Pessoa, foi uma forma discriminatória para o 13. Nós não recebemos nem os 250 mil, apesar de eu ter mandado o projeto. Tudo isso me fez pensar, sem receitas, como é que eu iria fazer um time? A torcida precisava de ter um time. Quando eu assumi, disse que ia fazer um time. Fizemos um time, torcedor. Fizemos um time dentro da realidade que nós podíamos pagar. Eu confiei ao coordenador técnico Sueli Lacerda, ao professor Edinho, a responsabilidade de montar o time que nós vimos. Mas também não vou jogar essa responsabilidade para cima sozinho de Sueli, não. Ele teve a responsabilidade da indicação e eu da assinatura dos contratos dos atletas, dentro daquilo que a gente podia pagar. Eu só tinha como receita 3 patrocínios que fiz. Um patrocínio da Pixbet, um patrocínio da Brás Company e o patrocínio da MR, dos quais não tenho nenhum problema em dizer. Foram 30 mil por mês da Pixbet, 25 mil por mês da Brás Company e 10 mil por mês da MR. Foram esses 3 patrocínios para que a gente pudesse pagar o time que contratamos. Tivemos que alugar um hotel, porque o 13 tinha mais de $500 mil de dívidas de apartamento. Ninguém queria alugar um apartamento para o 13.
Ninguém. A solução foi através de Alexandre Maia, o nosso diretor social, e do diretor Rodenbusch. Encontraram uma alternativa de alugar um hotel que tinha ali ao lado da Caixa Econômica Federal, fechado por conta da pandemia, e alugamos o prédio inteiro, dentro do entendimento com o nosso vice-presidente Arthur Bolinha, e assim foi feito. Alugamos o hotel, montamos a estrutura do hotel, montamos uma cozinha, contratamos funcionários e alojamos 30 atletas do 13 lá, durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e até 11 de abril, quando fizemos a rescisão de todos os contratos. Há um custo total do hotel de R$40 mil por mês. Tudo isso eram despesas. Para regularizar os atletas, nós tivemos, Mamute, que despedir dinheiro. R$32 mil para regularizar as transferências de todos os nossos atletas para poder entrar em campo. Nós vimos que o Nacional de Pato nem conseguiu vir a primeira partida contra o nosso maior adversário porque não regularizou os atletas. Mas no esforço, eu já em casa, doente, no final do mês de janeiro, o meu companheiro vice-presidente com os diretores fizeram a regularização, e aqui eu agradeço de público também a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho. Eu falei com ela por telefone e ela se disponibilizou a ajudar na regularização de algo em torno de 12 atletas. E isso foi muito positivo, e o 13 completou o restante e regularizou. Muito bem. Todas as folhas do 13 foram pagas. As despesas que eram altas, para vocês terem uma ideia, para levar o 13 para jogar em Souza, por exemplo, nós gastamos algo em torno de R$11 mil, porque o 13 não pode ir no mesmo dia para jogar em Souza. Tem que ir um dia antes, com despesa de hotel, de alimentação, pagamento de ônibus, etc. Tudo isso não é dado pela federação. A federação apenas deu o borderô. Nos jogos onde o mando de campo era do 13, vocês não pagou taxa de arbitragem, nem as despesas do borderô. Pagou as outras questões da infraestrutura do jogo. Então foi dessa forma. Portanto, eu quero dizer à torcida que o objetivo nosso era chegar no calendário. Mas, lamentavelmente, torcedor, nós não conseguimos chegar no calendário. Eu poderia aqui, repito, buscar os culpados, jogar a pedra nos outros. Não. Eu assumo a responsabilidade por tudo, porque sou o presidente do 13. Estou sofrendo como todos o torcedor que queria ver o 13 à frente. É triste para a gente ser chacotado por um torcedor do nosso principal adversário e de outros. Eu sou a principal vítima. Eu tenho aqui na frente da minha casa, acredite, um grupo de raposeiros que gozou muito da minha cara, que fez festa, que botou som alto, botou hino do adversário. Todo tipo de coisa eu tive que aguentar calado, porque é assim que tem que ser. Jamais atirarei pedra em ninguém. Cumprimento aqueles que vencem por seus méritos. Nós não vencemos. Eu queria ter feito algo mais, mas lamentavelmente não pude. O 13 sai dessa competição melhor do que entrou. Nós não fizemos dívidas. Quando terminava o campeonato, tivemos passado. Todos os atletas do 13 ficaram aí durante dias e só conseguiram ir embora porque Paiva tinha assumido a presidência do 13 e vendeu aquele carro e deu R$2 mil para cada jogador para ir embora. E os salários não foram pagos. E com certeza é uma enxurrada na justiça. São 317 processos na justiça. Tudo isso pesa e como pesa. Mas eu não vou atirar a pedra, porque eles viveram na intensidade da pandemia. Seria injusto. Deus está olhando para a gente. Seria injusto eu atirar a pedra nos diretores passados. Não. Mas eu chamo para mim agora, em 2022, a responsabilidade de o 13 não ter conseguido o calendário. Mas digo à torcida que tudo quanto nós pudemos fazer, nós fizemos. Fizemos com o amor que temos pelo clube, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Olavo, agora falando sobre o futuro, como é que fica sua situação dentro do clube? O técnico Marcelinho Paraíba deve permanecer ou não? E também fala um pouco sobre essa história
que circulou recentemente na cidade sobre o 13 virar clube empresa, essa questão da SAF. Quanto ao futuro do 13, o 13 tem muito futuro, sim. O 13 é o maior clube de massa do estado da Paraíba. Eu me orgulho e me envaideço. Eu disse à minha esposa, disse aos meus filhos, se Deus me tirar, me enterrem com essa camisa. Eu quero ir para o caixão com a camisa do 13, porque eu nasci assim. Quando eu vi o 13 pela primeira vez, eu me apaixonei pelo 13. E tive a felicidade, Deus me deu o orgulho e a felicidade de, por 2 vezes, dirigir o clube do meu coração. Fui injustiçado recentemente, mas muito injustiçado recentemente, quando eu fui participar de um programa de televisão em que eu fiz comentários a respeito do nosso adversário em relação a ele ter conquistado o título de campeão do Nordeste. O 13 foi fundador da Liga do Nordeste. Lamentavelmente, uma pessoa que se diz 13ano, um ex-dirigente do 13, fez um print, botou um trechinho da entrevista que eu tinha dado e até de forma irônica. Eu disse que o nosso adversário foi campeão do Nordeste de uma competição que ele nem queria entrar. Quando o 13 fundou a Liga do Nordeste, eu peitei a Federação Paraibana mais uma vez, pela segunda vez. A primeira, todos sabem, que eu tirei o 13 de campo lá em João Pessoa contra o Botafogo, porque eu não aceitava maquinações de arbitragem contra o 13. E a segunda vez, eu peitei a Federação filiando o 13 numa liga de futebol, numa liga do Nordeste, que criou esse campeonato belíssimo que é a Copa Nordeste e que os clubes hoje é uma vitrine para o Brasil, porque classifica até para a Sul-Americana. E o nosso adversário nem quis entrar, o 13 entrou, mas as pessoas, inclusive, fiquei muito triste, profundamente magoado com isso. Pessoas do 13 fizeram um trechinho, gravaram um trechinho da entrevista e espalharam, como eu estava, usaram as palavras que eu usei contra mim, tentando jogar a torcida contra mim. Mas eu os perdoo, porque se Jesus Cristo perdoou a todos, eu também não seria a essa altura do campeonato da minha vida que não perdoasse. Quanto ao futuro do 13, torcida, tem sim. O maior clube de futebol da Paraíba tem futuro. Nós tiramos pela primeira vez o certificado jurídico digital do 13. Estamos fazendo estamos fazendo e vamos fazer todo um processo de ajuste fiscal para que o 13 tenha condição de tirar as certidões negativas e assim poder negociar com a Previdência Social, com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Comum, com a carteira de FGTS e com a Fazenda Nacional. Para a partir daí o 13, e eu adianto em absoluta primeira mão, já está num processo extremamente avançado de conclusão de um projeto que visa apresentar a futuros investidores a possibilidade do 13, nos termos da Lei 14.193, que abre a possibilidade de um clube se transformar numa sociedade anônima de futebol. E assim o 13 poderá ter, já tem grupos de investidores interessados e certamente nós teremos, tão logo eu retorne desse meu processo de recuperação, eu vou fazer uma reunião com toda a diretoria, com o nosso vice-presidente, com todos os nossos diretores, com o Conselho Deliberativo, para que a gente possa analisar e discutir a possibilidade da SAF para o 13. Então, Olavo, só para finalizar, deixa o recado aí para a torcida treziana, o que é que a torcida do Galo pode esperar de você e do Alvinegro para a próxima temporada? Até o último dia do meu mandato, que é 13 de novembro, que foi a data em que eu assumi o 13, trabalho, ações positivas em favor do 13, lamentar por não termos conseguido o sucesso, mas com o olhar projetando o 13 para frente. Como disse, o 13 saiu desse campeonato, não saiu menor. O 13 saiu, lamentavelmente, sem o calendário. Repetiu aquilo que o ano passado, infelizmente. Mas eu não atiro as pedras em ninguém. Em ninguém. Eu, Olavo Rodrigues, assumo a responsabilidade pelo insucesso
do 13 no Campeonato Paraibano. Mas quero que a torcida entenda uma coisa. Eu não poderia ser irresponsável de contratar atletas com salários altos para terminar o campeonato e não pagar. Todos os nossos atletas foram pagos. Os contratos rescindidos, todos os funcionários foram pagos. Todos os meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março e o mês de abril, que há de vencer agora a partir do próximo dia 10 de maio. Tudo foi pago com os recursos que nós tínhamos e com uma participação pequena em termos financeiros da torcida e uma complementação feita através do meu vice-presidente Arthur Bolinha e de alguns abnegados que participaram. Pela credibilidade de Bolinha, ele buscou apoios e nós conseguimos pequenos apoios que foram suficientes com as nossas receitas para honrar todos os compromissos que foram assumidos. Então saímos dessa forma, o 13 sem chacota no aspecto financeiro, compromissos pagos num esforço, num somatório de esforço total de todos nós que fazemos a diretoria do 13. Todos nós, indistintamente, do mais graduado diretor ao nosso porteiro Alex, lá na frente, que abria os portões do 13. Então é dessa forma que nós haveremos de entregar o 13. Vamos ter dificuldades, sim, porque daqui para frente o 13 não tem uma única receita. Nem um centavo da Atimania foi liberado até hoje. Mas nós vamos buscar as alternativas para que o 13 possa sobreviver durante os próximos meses e preparar para que a próxima diretoria tenha condições de trabalhar um 13 bem melhor daquilo que nós encontramos. Olavo, em relação à permanência do técnico Marcelinho Paraíba, ele fica? Olha, quanto a Marcelinho, nós queremos só agradecer. Marcelinho assume o 13 numa situação de extrema fragilidade, né, porque tinha, infelizmente, o Suélio não teve o sucesso. E não foi aquilo que se esperava. Eu estive afastado, como disse, no mês de final de janeiro. Foi quando Suélio foi colocado como técnico do 13. Eu não pensei em nenhum momento em Suélio como técnico do 13. Uma vez tendo Suélio saído, Bolinha, juntamente com os demais diretores, conversaram com Marcelinho, e Marcelinho veio num momento especial e fez um trabalho belíssimo durante as 4 partidas que jogou. Quanto ao futuro dele, eu vou conversar com Marcelinho, então logo eu retorne, eu vou passar mais até o dia 15, mais ou menos dia 15, os médicos me deram esse prazo de um processo gradativo de recuperação, porque se eu tiver um problema, a cirurgia fica totalmente perdida. Mas eu vou chamar Marcelinho, conversar com Marcelinho e saber de Marcelinho se ele pretende, se ele quer continuar à frente, para que se projete a montagem de um time. Fala-se até numa pré-copa do Nordeste. O 13 seria chamado pelo ranking, o melhor ranqueado da CBF, mas não tem essa conclusão. Para que Marcelinho, uma vez querendo, nós conversaremos, porque ele fez um bom papel, um ex-atleta que teve um sucesso esplendoroso e como técnico demonstrou a sua lealdade, a sua vontade e demonstrou até o seu amor pela causa do 13. Merece e nós só temos a agradecer. Não responsabilizamos Marcelinho lamentavelmente pelo insucesso conseguido, muito pelo contrário, ele foi bem até a última partida. Permanece. Na sua opinião, ele permanece. Vou conversar com Marcelinho, como presidente do 13, e se ele manifestar o desejo de ficar, nós vamos discutir as formas e como o 13 ter a permanência de Marcelinho.